A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Sejam bem-vindos todos vocês que têm acompanhado essa live, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Peço para você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, nesse canal, se inscreva, deixe aí o seu joinha e também clique aí no sino de notificações, ative o sininho de notificações para que você seja notificado, avisado acerca dos vídeos e lives desse canal. E também você que ainda não está seguindo essas páginas, peço para você seguir e também compartilhar entre amigos e parentes para que essa mensagem alcance outras vidas. Nós iremos nesta noite meditarmos na palavra de Deus, porque estamos no devocional para você que não sabe, ainda não sabe o que é o devocional. É alguns minutos que tiramos para termos um particular com Deus, meditarmos na sua santa e gloriosa palavra e também orarmos ao final da meditação. Iremos meditar sobre Davi e Golias e como vencermos gigante. Como podemos vencer o gigante? De que forma vencer o gigante? Os homens de Israel, antes de meditarmos nos versículos da Bíblia, gostaria de falar com vocês acerca daquele exército de Israel, ali no tempo de Davi. A palavra de Deus relata acerca do exército de Israel. Eles estavam acampados e naquele tempo quem estava reinando em Israel era o rei Saul. Estavam acampados de um lado o exército de Israel e do outro lado os filisteus. A palavra de Deus relata que o motivo de Davi ter ido ao acampamento dos israelitas foi porque o seu pai o enviou, o mandou até lá. Davi, ele era ainda muito jovem, ele cuidava do rebanho de seu pai Jessé. Davi, ele não fazia parte do exército de Israel, ele ainda não tinha idade para fazer parte do exército. Davi era um jovem, a história diz mais ou menos de uns 16 anos, ele não havia ainda alcançado a maioridade para fazer parte do exército, mas os seus irmãos já faziam parte do exército de Israel. E eles haviam ido com o exército, haviam se juntado os homens do exército de Israel e estavam acampados porque iria acontecer uma grande batalha. Era uma batalha de Israel contra os filisteus. E Jessé chamou Davi e o enviou para que ele levasse comida aos seus irmãos que estavam no acampamento. Davi, ele obedeceu o pai
e foi levar a comida, levar alimento para os seus irmãos. Davi ele já havia recebido a unção de Deus, já tinha sido escolhido por Deus. Deus já estava com Davi, que foi escolhido entre todos os seus irmãos para receber a unção de Deus. E Davi, quando ele chegou ao acampamento, Davi ele ouviu ali os homens do exército de Israel, todos estavam amedrontados. Eles estavam com medo e desanimados também. E a causa do medo, do desânimo dos homens do exército de Israel, aqueles soldados acostumados a batalhas, mas eles estavam com muito medo e desanimados. Estavam abatidos. E quando Davi chegou ali, ele ouviu vindo do acampamento dos filisteus, era um homem de grande estatura, chamado por todos de gigante, e ele chamava Golias. Mas todos, pela sua estatura, pelo seu porte físico, eles o chamavam de gigante. E Golias estava acostumado a vencer muitas batalhas. E Davi, ele ouviu aquele homem, Golias, que pertencia aos filisteus, afrontar o exército de Israel. Com desprezo falar do exército de Israel e afrontá-los. E eles ficavam amedrontados, apavorados só de ouvir a voz daquele gigante filisteu, só de ouvir suas palavras. Os homens do exército de Israel estavam com muito medo. Eles estavam com medo daquele homem chamado Golias, daquele gigante filisteu Golias. E Davi, quando ele ouviu a afronta de Golias, ele diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? E ele começou a perguntar quem era aquele homem, o que estava acontecendo. E eles falaram: aquele é Golias, ele é um guerreiro acostumado a vencer muitas batalhas. É ele que está afrontando o exército de Israel. E Davi, o seu irmão Eliabe, ele falou com Davi, falou para Davi porque Davi queria saber. Porque Eliabe ele já não havia gostado, porque Davi havia sido escolhido no seu lugar. Ele era o mais velho, ele julgava que ele deveria ter sido escolhido por Deus para receber a unção, por ser o mais velho, por causa também da sua estatura, e não Davi. E Davi começou a perguntar, e eles falaram: aquele que guerrear contra ele, lutar contra aquele gigante e vencê-lo, o rei dará a esse homem a sua filha em casamento e dará muitos presentes. Mas o que fez com que Davi não aceitasse o que aquele gigante filisteu estava fazendo, dizendo? Davi
ele não estava aceitando, porque aquele gigante filisteu estava afrontando o exército de Israel. E Davi, a sua confiança era grande no Senhor, ele sabia que quem estava à frente do exército de Israel era Deus. E Davi disse: eu irei me apresentar ao rei. Ele disse: eu estou disposto a ir e lutar contra esse gigante filisteu. E quando ouviram Davi falar, foram e falaram a Saul. Disseram ao rei: Saul, tem aqui um rapaz e ele está dizendo que ele irá lutar contra Golias. E o rei Saul mandou que levassem Davi até ele. Quando o rei Saul olhou para aquele menino, ainda menino, Davi ainda muito jovem, relata a palavra de Deus, podemos imaginar Saul olhando e pensando como esse menino poderá enfrentar aquele gigante filisteu, acostumado a vencer tantas batalhas, um guerreiro experiente, e esse menino como poderá vencê-lo? Porque Golias, por todos, ele era considerado como um gigante, o chamavam de gigante, porque ele tinha quase 3 metros de altura. O rei Saul, que era considerado, que era o homem mais alto de Israel, podemos entender, imaginar que era mais baixo do que o gigante Golias. E quando Saul olhou para Davi, ele já olhou pensando, mas é impossível esse menino conseguir vencer aquele gigante. É uma luta improvável. Como ele poderá vencer aquele gigante filisteu? Mas ele viu que Davi estava disposto a ir contra Golias, porque Davi começou a relatar ao rei Saul. Ele disse: sou filho de seu servo Jessé e apacento o rebanho do meu pai. E quando vem o urso, o leão, para devorar as ovelhas, eu defendo as ovelhas, lutando com o urso, com o leão, matando. E Davi disse para o rei Saul: da mesma forma que o Senhor tem me livrado quando estou com as ovelhas, ele também me livrará. E Davi estava disposto a lutar contra Golias. Não, nada iria fazer com que Davi mudasse de ideia. Nada iria fazer Davi desistir. Ele já havia decidido que iria lutar contra aquele gigante filisteu. E o rei Saul, então, sabendo que Davi estava disposto a lutar contra aquele gigante, ele pegou uma armadura usada pelos guerreiros, pelos soldados, e a colocou sobre Davi. Mas Davi nem conseguiu andar com aquela armadura que o rei Saul colocou sobre os seus ombros. Davi era muito jovem e ele era um pastor de ovelhas e não um guerreiro. Ele nem fazia parte do exército, nem tinha idade para fazer parte do exército de Israel. Mas Davi, era grande a confiança que ele tinha no Senhor. Davi, ele confiava no Senhor de uma forma plena, era a sua confiança. E ele tinha certeza que Deus iria guerrear contra aquele
gigante filisteu e vencê-lo. Golias estava desafiando os homens do exército de Israel e todos estavam amedrontados, todos estavam desanimados, mas Davi se dispôs a lutar. O que fez Davi ter mais coragem do que aqueles homens do exército de Israel, que eram soldados acostumados a sair, ir a pelejas, batalhas? Porque Davi, ele tinha a unção de Deus. O que fez Davi ter coragem, não sentir medo daquele gigante filisteu de grande estatura que estava afrontando o exército de Israel, os desafiando os homens do exército de Israel, zombando deles também. O que levou Davi a se dispor a lutar contra Golias foi a sua confiança no Senhor e a unção de Deus que estava sobre a sua vida. Davi, ele estava disposto a ir e lutar. E ele tinha a certeza: eu irei vencer esse gigante filisteu. Irei vencer aquele gigante filisteu. E a palavra de Deus, nós meditando na palavra do Senhor, lemos na palavra de Deus que Davi estava decidido mesmo a ir lutar contra Golias. Ele estava decidido, ninguém poderia fazê-lo mudar de ideia. E a palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 35. Davi, que já havia dito ao rei Saul que ele iria lutar contra Golias. Entenda o que Davi fez. Davi, ele apenas pegou 5 pedrinhas em suas mãos e também levou com ele o alforje e aquelas 5 pedrinhas e também a funda que ele usava. Foram as 5 pedrinhas, o alforje de pastor e a funda. Foi o que Davi levou com ele. Ele não levou mais nada. O que eles viram nas mãos de Davi, o que o rei Saul viu Davi pegar, foi o seu alforje de pastor, as 5 pedrinhas e uma funda. E Davi, ele foi ali disposto a lutar contra aquele gigante. Ele não aceitava ver aquele gigante filisteu, ouvi-lo, ele afrontando o exército de Israel, afrontando ao Senhor. E quando Davi ele se dispôs a ir, a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, agora entramos aqui em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 47. Quando Davi, ele se colocou ali diante daquele gigante filisteu, que ao vê-lo começou a proferir palavrões contra ele.
E ele foi se aproximando, e Davi também estava decidido a lutar com ele. A unção de Deus que estava sobre ele o fez ele ter coragem. E ele disse: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isto fez a diferença. Quando Davi, com total confiança no Senhor, ele disse para aquele gigante filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, a quem você afrontou, porque aquela afronta de Golias não foi contra o exército de Israel, mas contra o Deus do exército de Israel. As zombarias de Golias, toda afronta, todas as suas palavras, quem tomou para si foi o Deus do exército de Israel. E Davi, ele disse a ele: o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele disse que o Deus, o Senhor dos exércitos, iria derrotá-lo. Davi, ele não usou espada, nenhuma lança, nem dardo, como aquele gigante filisteu. Mas Davi tinha algo que fazia diferença, a unção de Deus na sua vida. Ele tinha também a fé, ele confiava no Senhor. Ele tinha a certeza que o Senhor é aquele que nunca perdeu uma batalha e que Deus estava com ele, que quem estava à sua frente era o Senhor. Era improvável ele vencer com 5 pedrinhas, apenas com uma funda, vencer aquele gigante filisteu. Mas quem iria vencer por Davi era o Senhor. E Davi disse: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Davi lhe disse bem claro: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Ele disse com total certeza, crendo que Deus iria vencer aquela batalha por ele, e o Senhor entregaria o gigante filisteu em suas mãos. E ele disse: eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão. Davi estava dizendo: todos irão saber que há Deus em Israel, um Deus que salva, um Deus que dá livramento, que há Deus, um Deus que tem todo o poder, um Deus que salva, que não é com espada ou lança. E Davi, ele disse: o Senhor nos concederá vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. É 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 47. Golias então avançou contra Davi, pensando que iria derrotá-lo,
porque ele estava olhando e vendo ainda um menino, e ele, um guerreiro acostumado a vencer muitas batalhas. Davi olhando, Golias olhando, ele já estava pensando que iria matar Davi, que iria fazer do povo de Israel, do exército de Israel, escravos, que iria levá-los como escravos. Mas ele não sabia que o Deus dos exércitos de Israel estava com aquele menino. Ele não era um soldado, não fazia parte do exército, mas o que faz a diferença estava em sua vida, que é a unção de Deus. A vitória não depende da nossa força. A vitória, ela vem da parte de Deus. Quando nós confiamos em Deus, Deus, ele age, ele entra na batalha, na peleja por nós e vence por nós. Davi estava confiando no Senhor, que o Senhor venceria a batalha por ele, que o Senhor estaria com ele. Quando Davi, ele girou aquela funda, não foi na sua força, foi na força de Deus. A mão de fogo do Senhor estava lá. Deus estava ali com Davi, e quando ele girou aquela funda, a palavra de Deus diz que aquela pedra cravou na fronte do gigante filisteu, o fazendo ir ao chão, o derrotando. E naquele dia foi grande a vitória que Deus concedeu ao povo de Israel, ao exército de Israel sobre os filisteus. Isso é para entendermos que a nossa vitória não depende da nossa força física, mas sim se estivermos na presença do Senhor, o próprio Deus, ele entrará na peleja, vencerá a peleja, vencerá a batalha por nós. É Deus quem dá vitória quando nós confiamos. Davi, ele não se apoiou no homem. Davi nem mesmo com a armadura de um soldado ele conseguia andar. Mas na vida de Davi tinha a unção de Deus que faz a diferença, e a sua confiança estava em Deus. O Senhor foi com ele e o Senhor venceu aquela batalha. E para aquele que confia no Senhor não há gigantes, porque o Senhor, ele joga por terra, ele derrota todos os gigantes que se colocam no nosso caminho. Se você crer, se você confiar que a sua vitória não depende da sua força, que não será pela sua força física que você irá vencer os gigantes, e buscar ao Senhor, o próprio Deus entrará na batalha por você e derrotará todos os gigantes, sejam quais for os gigantes da enfermidade, o gigante do medo, o gigante do desemprego, o gigante que tem te oprimido. Todos os gigantes o Senhor vencerá por nós. Todos os gigantes que têm se colocado no caminho, o Senhor irá derrotar e nos dar a vitória. Precisamos entender que precisamos buscar a Deus, nele, confiarmos de uma forma plena como Davi confiou,
e também buscarmos para a nossa vida aquela mesma unção, a unção de Deus, a unção que faz a diferença, a unção que fez a diferença na vida de Davi. Deus estava com ele e Deus venceu por ele aquela batalha. E se você confiar, Deus vencerá por você essa batalha que você tem enfrentado. Vamos buscar a Deus através da oração. Senhor meu Deus, pelo sangue do teu Filho Jesus, clamo a ti. Me achego ao Senhor em oração, pedindo, meu Deus, pelo sangue de Jesus, que o Senhor venha jogar por terra todos os gigantes que tem, ó Deus, assolado as nossas vidas. Joga por terra, Senhor, esses gigantes que se colocaram no nosso caminho. Gigantes que se colocaram para, ó Deus, nos impedir. Para impedir que a bênção do Senhor chegue até nós. Meu Deus, que todos os gigantes sejam tirados do caminho. E que o Senhor venha nos dar o livramento, nos dar a vitória. O Senhor que esteve naquela batalha, naquela peleja com Davi. Ó Deus Santo, que lhe deu vitória. E Davi teve vitória, não foi pela sua própria força, mas sim porque o Senhor estava com ele, a sua unção estava com ele. Meu Deus, vai jogando por terra todos os gigantes que têm nos assolado. Joga por terra, ó Deus, todos os gigantes e venha nos dar a vitória pelo sangue de Jesus. Visita cada vida, ó Deus, cada lar. Visita cada família, cobre com o sangue de Jesus. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue também a minha vida e a minha família. Ó Deus poderoso, joga por terra esse gigante da doença, da enfermidade, esse gigante da opressão, da miséria, esse gigante do medo, todos os gigantes, ó Deus, que tem nos assolado, que tem nos afrontado. Joga por terra, ó Deus, todos os gigantes. Nos dê a vitória total e completa nessa batalha, nessa peleja. Que seja o Senhor, ó Deus. Sim, meu Deus, o Senhor que nunca perdeu uma batalha. Entra nessa batalha. Entra, Deus, nessa peleja por nós. Que seja o Senhor a agir. Vai agindo e derrotando todos os gigantes que se colocaram no nosso caminho. Ó Deus, que tem nos afrontado. Derrota, Deus, os gigantes. Ai, derrotando, grande Deus, Jeová, todos os gigantes, ó Deus, que têm se colocado no nosso caminho. E venha nos dar, ó Deus, vitória. Que seja o Senhor nessa peleja. Que seja o Senhor nesta guerra, nessa batalha. Ó Deus Santo, Deus de poder. Venha mostrar o teu grande poder, ó Deus, derrotando o gigante também da inveja, da maldição, todos os gigantes da macumba, da feitiçaria. Meu Deus, joga por terra todos os gigantes e nos dê a vitória pelo sangue de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional diário, Momento com Deus. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei na live da meia-noite, clamando a Deus, fazendo a oração da desmancha pelo sangue do Cordeiro, clamando pelo sangue de Jesus, pedindo ao nosso Deus para destruir, para desfazer com todas as obras do diabo, macumba, feitiço, com todos os trabalhos das trevas, para ele quebrar maldições, repreender todo o mal, libertar as vidas que estão cativas, oprimidas, curar as enfermidades, confirmar a vitória e o grande livramento na sua vida
e na sua família. Peço também você que pode se tornar um mantenedor dessa obra, mensalmente contribuir com uma oferta. Está aí na descrição do vídeo o número da agência e da conta para que você possa fazer o depósito da sua oferta, da sua contribuição. No nome de Jesus estarei colocando o seu nome no caderno dos mantenedores e apresentando a todos que contribuírem em cada live, falando o seu nome, apresentando a sua vida a Deus. Que Deus vos abençoe. Espero vocês na live da meia-noite, na live da campanha O Grande Livramento de Jeová. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.